equilibrada, é preciso que alguém diga basta, e estes milhares de pessoas estão a dizer basta. O CDS-PP vai propor um conjunto de 15 medidas para apoiar o aumento da natalidade em Portugal. Entre este conjunto de medidas está, por exemplo, o aumento da licença de paternidade e um maior envolvimento dos avós na educação das crianças. São algumas das medidas que constam de um relatório apresentado por um grupo de missão do partido, um relatório que foi apresentado ao Conselho Nacional do CDS-PP este fim de semana. Em 2006, Portugal registrou o número mais baixo de bebés desde que há registro, uma tendência que o CDS-PP quer contrariar. O relatório Natalidade, o Desafio Português, é o primeiro divulgado pelos grupos de missão do partido e apresenta um conjunto de propostas em 4 áreas concretas: fiscalidade, trabalho, segurança social e responsabilidade social das empresas. O grupo de missão considera que o sistema fiscal atual é pouco sensível para com a questão familiar, já que as famílias mais numerosas são as mais prejudicadas. Propõe, por isso, mais benefícios a nível do IRS, nomeadamente a introdução de um quociente familiar que considere o número de filhos. Já no que respeita ao trabalho, o CDS-PP propõe a criação de medidas que permitam aos pais conciliar a vida familiar com a vida profissional, através de incentivos às empresas para a contratação de pais e avós e uma maior flexibilidade nas relações laborais que passa, por exemplo, pelo aumento das faltas justificadas para tomar conta dos filhos. Em matéria de segurança social, o principal objetivo é impedir que o valor da reforma dos pais seja prejudicado pelas pausas na profissão para cuidar dos filhos e propõe ainda o aumento da licença de paternidade. E é aqui que entra a principal novidade do relatório, a possibilidade das licenças de maternidade e paternidade poderem ser gozadas pelos avós da criança. Por fim, o grupo de missão apresenta ainda propostas no campo da responsabilidade social das empresas, com incentivos e benefícios fiscais às empresas que tenham custos com creches e jardins de infância e a criação de instituições particulares de solidariedade social. O relatório do CDS-PP refere ainda a educação, habitação e saúde como 3 áreas políticas que poderão contribuir para o aumento da natalidade. É convidada da edição da noite Assunção Cristas, professora de Direito da Universidade Nova, foi também a especialista que coordenou este grupo de missão. Muito boa noite. Para além das 15 medidas, e já vamos olhar para elas com um pouco mais de detalhe, este estudo explica financeiramente se são viáveis ou não, quanto custam. É possível aplicá-las já com a gestão, sem aumentar impostos, sem ter que desviar verbas muito grandes de outras áreas? Muito boa noite. A nossa ideia é que há medidas que podem ser introduzidas já e por isso estas 15 estão um pouco dentro dessa lógica do que é que se pode começar já a fazer. Aliás, uma delas, que é a introdução do quociente familiar, foi proposta pelo CDS já agora, embora com um índice baixo de 0,1, nós propomos 0,5 como o montante ideal, e isto para quê? Para permitir que nos impostos, ao pagar o IRS, as famílias possam ver refletido positivamente o número de filhos que tenham e, portanto, a taxa a aplicar ao imposto, o valor que vai ser aplicado sobre o rendimento, pode diminuir de acordo com o número de filhos que a família tem. Portanto, isso já foi proposto este ano, aliás, no ano passado também já o CDS tinha avançado nesse sentido, mas achamos que, de futuro, no quadro da legislatura, deve-se começar por baixo e ir aumentando até chegar aos 0,5 por cada dependente. Este trabalho defende que deve haver, por parte das empresas também e do Estado, uma maior possibilidade das famílias alargarem o leque de pessoas que podem apoiar a educação de uma criança. Por isso defende que as licenças de paternidade sejam mais facilitadas, que seja aberta também a possibilidade de haver licenças por parte dos avós, ou então, inclusive, que alguns destes responsáveis possam prescindir das suas carreiras profissionais sem serem penalizados. Isto é muito lírico ou não? Há a hipótese das empresas se envolverem neste objetivo? Eu acho que não é lírico. Acho que é a constatação de uma realidade e de uma importância que é crescente na Europa, que é a dos avós. Os avós hoje em dia vivem mais tempo do que antigamente, e isso é ótimo. Significa que há mais tempo de convivência entre as 3 gerações, uma coisa que não acontecia antigamente. Portanto, durante um bom período da vida das crianças, os avós estão presentes, durante 20, 30 anos, os avós estão presentes, desde que
são crianças e passam a adultos e eles continuam a estar lá. Mas também estão a trabalhar até mais tarde. Mas também estão a trabalhar até mais tarde. E daí a necessidade de tentar pensar de uma maneira articulada como permitir aos pais, e obviamente isto passa sempre por uma decisão e por um consentimento dos pais, mas também aos avós que muitas vezes desejam ter mais disponibilidade quando chega a altura de serem avós, desejam estar mais disponíveis para acolher e para tratar dos netos. Obviamente que passará sempre por uma decisão conjunta e a ideia é de abrir o leque das opções. Do ponto de vista financeiro, as medidas que nós propomos, neste caso os avós, são completamente neutras e essas, por exemplo, são um conjunto de medidas que nós entendemos que podem ser aplicadas desde já de imediato. Aliás, este estudo teve a preocupação de, no final, ter um anexo com todas as alterações normativas que seriam necessárias, de forma que o grupo parlamentar poderá pegar nelas e rapidamente propor no Parlamento e dar execução a algumas dessas medidas. Relativamente aos avós e Relativamente aos avós, é a possibilidade de gozarem de alguns direitos que neste momento estão pensados para os pais apenas. Ou seja, neste momento nós temos, por exemplo, licença de maternidade 6 semanas obrigatoriamente para a mãe, mas o resto do período, seja 4 meses, seja 5 meses, pode ser gozado pela mãe ou pelo pai em alternativa. Entendemos que também deve ser possível alargar aos avós o gozo desse resto de licença de maternidade. Portanto, teremos não apenas 2 pessoas que podem fazê-lo, mas porventura 6 pessoas que poderão gozar dessa licença em alternativa, o que significa que as mães que estejam mais envolvidas no trabalho, que prefiram, que gostem, que por alguma razão entendam que devem voltar mais cedo, ou os pais, poderão ter essa possibilidade, obviamente articulado com os avós. Outra possibilidade que a lei dá é de licença parental durante 2 anos, a pessoa poder estar 2 anos sem trabalhar. Não é muito aplicado, até porque nem muitos pais podem ficar 2 anos sem receber nada. E, aliás, lá está, uma das pistas da evolução das nossas medidas é essa, é o Estado, se calhar, no futuro, passar a suportar uma parte da perda desse vencimento. Aliás, como está a ser proposto atualmente, por exemplo, na Alemanha, mas há noutros países, em França, por aí fora. Mas para além da sobrevivência dos pais, há também a questão do reingresso depois da reentrada no mercado profissional. E por isso também temos uma medida particularmente pensada para essas situações, que é prever que quando uma empresa emprega alguém que esteve parado durante 2, 3 anos porque esteve a tomar conta e a ocupar-se de uma criança pequena, goza da possibilidade de ter uma bonificação na taxa social única, ou seja, neste momento a regra é que a empresa paga 23,7%, portanto quase 24%, e o trabalhador paga 11%. A nossa proposta é de que a empresa pague apenas 14%, portanto de 24% para 14%, e que o trabalhador pague 7%, de 11% para 7%. Portanto, a lógica é que seja fácil e seja benéfico para as empresas contratar essas pessoas que tiverem uma paragem na sua vida para tratar de crianças.